Fabrício, obrigada pela honra, né? A gente vai ter esse papo hoje. Honra toda né? minha, toda. Eu quando eu retornei para Ilhéus, e comecei eu sou de Ilhéus, né? Fui embora para Salvador, voltei. E quando eu fui pesquisar os escritores baianos, que eu queria trabalhar com os alunos, e aí eu saí pesquisando, né? Deixa eu ver quais são os escritores que tem agora em Ilhéus, porque eu fiquei muito tempo fora e tal. E seu nome apareceu logo nas primeiras pesquisas, né? Olha, e que legal. a gente até trabalhou com você e tudo, procurando na internet, na época a gente, né, precisava procurar tudo na internet. E aí conheci seu nome, eu não conhecia você, né? Mas pelo nome eu falei, não, a gente vai trabalhar com o que apareceu ali, então vamos lá. E aí apareceu seu nome. E tempos depois a gente se Olha, conheceu, né? que Tempos bacana, depois. são as coisas da internet, né? É, É o que eu chamo de desengavetar expressões, né? Que é um dos lemas lá da revista, que acaba tirando a gente do. A internet tirou a gente desse anonimato, né? Dessa coisa das gavetas, né? E trouxe é, para essa coisa toda que a gente vive hoje. exatamente. Foi a gente conhece tanta gente, né? Que a gente não teria condições se não existisse, né? Isso aí. Lia, não te lembrei, eu falei, ainda bem que você lembrou. A minha cabeça eu disse, eu quero botar lembrete para todo mundo. Ah, que Eu não sei legal, se que consegui bacana. botar, mas alguns até mandei. Que legal, Lígia que chegou, legal. boa noite. Opa, Então, abraço ao pessoal que está chegando Fabrício aí. Lígia chegou. Deixa eu ver quem mais. Neuza chegou. Lia, Walter, meu colega, chegou aí. Um monte de gente aí para bater um papo Efson, né? com a gente. Essa tá em todas, essa é um Ana amigão, né? Leide. Super Isso. apoio. Ana Leide chegou, oi, Ana. Oséias, tudo bom? Aí, todo mundo tá chegando. Ricardo, joia. Fabrício nós somos confrades, né? Da Academia de Letras de Ilhéus e é editor da revista Diversos Afins, que é uma revista que já está há mais de uma década, né? Online. 14 anos, 14 anos, né? Mais de uma década, não é? Você foi lá no iniciozinho mesmo, né? Da coisa do blog, das revistas eletrônicas, né? Foi bem no iniciozinho. Isso, Foi Como bem foi que na. surgiu? Você, como foi o início da revista Diversos Afins? O início veio justamente dessa efervescência que eu observava nos blogs, nas novas plataformas, né? Que surgiram ali no contexto do final dos anos 90, do começo dos anos 2000. E aí eu começava a observar que aquilo era uma maneira de poder furar esse modelo, digamos assim, oficial, né? Você só ser publicado ou só veicular conteúdo através de editoras ou de depender por exemplo, de sites, de programadores para poder fazer seu próprio conteúdo, né? E a partir dos blogs, a experiência de criação dos sites ficou bem mais aberta para novos modos, né, de criação de conteúdo, né? O sujeito, as pessoas poderiam elas mesmas produzir e divulgar seus conteúdos. Eu achei isso fascinante. E aí no começo eu tive que lidar com essa ideia de como aprender a dominar essa ferramenta, né? E a Diversos Afins, ela surge de uma inquietação minha com relação a divulgar esses novos escritores, gente que está engavetada, né? Tanto que o lema que a gente tem lá é o Desengavetando Expressões, né? Que eu falei, até brinquei um pouco aqui no início da conversa. E é justamente isso, né? Uma mudança no modelo comunicacional, né? Eu sou um cara de comunicação, né? Eu sou formado em comunicação. E estudei na UFES, lá no Espírito Santo e tal, e em Vitória. E veio toda essa bagagem da referência de acompanhar essa mudança de ventos, né?
eu acho que foi propícia, né? E, assim, eu morava em Belém na época que a DA surgiu. E ela surgiu dentro de uma plataforma que era a plataforma do Blogger, né? Que era uma plataforma super acessível de publicar conteúdos e tudo mais. Depois que, numa segunda fase, a gente migrou para uma plataforma de site mesmo, né? Onde a gente consegue também ter o mesmo know-how de qualidade, de possibilidade, facilidade de divulgar os conteúdos. Né? E então, a partir daí, são duas fases, né? A primeira fase que está dentro da plataforma do blog e a segunda fase que a gente já entra para um outro projeto com um formato mais profissional, que é a coisa esse novo modelo que a gente vê lá hoje com os blocos separados e tudo mais. Mas surge dessa necessidade mesmo. Vem cá, Fabrício, a gente está falando da revista, né, da questão da era digital mesmo, né? Sim. Eu assim, se não fosse uma rede social, foi o Orkut na época, eu acho que eu jamais teria divulgado qualquer coisa minha. Foi justamente por conta, né, do digital, que a gente acabou assim, mostrando mesmo, né? Acho que não teria outra oportunidade se não fosse essa. Foi com o Orkut, e daí foram para os blogs, né? E etc. Tá ouvindo bem? Então, ótimo. Eu queria saber de você, Fabrício, assim, tá ouvindo? Tô como foi que você se descobriu? Como foi que você se descobriu poeta, um escritor? Olha, é um processo assim bem íntimo, assim, né? E eu passei muito tempo, e acho que de repente até hoje passo um pouco, assim, nesse processo de maturar meus escritos e guardá-los e tal, essa coisa toda. Mas, assim, essa descoberta veio há mais ou menos uns 24, 25 anos. E, assim, foi num período que eu morava em Salvador. Assim, foi uma transição entre Salvador e Espírito Santo, na verdade. Foi onde eu fui morar, fui fazer faculdade, essa coisa toda. E aí, essa transição, ela marcou muito porque as primeiras imagens começaram a surgir. Os primeiros referenciais, né? A forma de coisas que eu tinha dentro de mim para dividir, para abrir. E claro que começa de uma forma bastante incipiente, porque você começa com os escritos, eu acho que de certa forma começam um tanto marcados por certa ingenuidade ou ainda uma coisa de um caminho a evoluir, né? No meu caso aconteceu isso. Tanto é que quando eu comparo escritos de 18, 20 anos atrás, com o que eu faço hoje, houve um avanço, uma caminhada que me agrada mais, sabe? Então eu evolui muito. E de certa forma, não só as leituras, ó Geraldinho aí, de certa forma, não só as leituras, mas o trabalho com adversos afins, esse tempo todo também somaram experiências e possibilidades que abriram minha cabeça e misturaram minha forma de escrever. Tá? Então, desde essa época de descoberta, né, que eu percebia que eu conseguia desenvolver alguma coisa que podia ser comunicada e que tinha ecos assim nas coisas que eu lia, que eu via, me favoreceu muito, assim. Então, até hoje, essa lida com a revista, conhecer os poetas, assim, sabe? Conhecer as pessoas que a gente seleciona para a revista, que a gente lê e tal,
ir os contatos, receber os materiais, adquirir os livros por desejo próprio também, né? As coisas que a gente gosta e tudo mais. Tudo isso forjou quem eu sou hoje. Então, outro dia, para você ter uma ideia, Lu, eu me vi mexendo num poema de 18 anos atrás. Aí eu faço aquele paralelo, eu digo, poxa, como hoje tá bem melhor, sabe, eu tô mais maduro, assim. Então, um poema que nunca foi divulgado, assim, de repente. Eu guardei aquilo ali, tipo, olha, não tá pronto e tal. Eu sei identificar, assim, quando a coisa não tá pronta e deixo ali para depois, em determinado momento, voltar e trabalhar isso melhor, entendeu? Mas, sem dúvida nenhuma, as leituras e o contato com essa poesia que movimenta o que a gente lê e as revistas e tudo mais. Somente a DA, né? O seu processo de escrita, então, é assim, você gosta de trabalhar bem seu texto, né? Mas ele vem mais assim num momento de inspiração, que ele vem aquele texto, você senta e é metódico e agora eu vou escrever. Como é que isso acontece com você? Olha, eu não tenho aquela disciplina rigorosa, religiosa, de todo dia sentar para escrever. Existem momentos muito diferentes na minha vida. Eu sou movido por algumas inspirações, por coisas que me provocam, que me instigam realmente, né? E aí sou movido também por uma certa necessidade de ter uma ideia inicial e de desenvolver essa ideia até certo ponto e depois trabalhar aquilo com mais lapidação. Há poemas, Lu, que saem com certo fluxo de um impacto muito mais rápido, eles fluem e eu vejo assim, poxa, tem coisas quase prontas ou prontas assim, mas que eu com parcimônia vou lapidando e vou retornando a elas, entendeu? E aí o processo fica entre a coisa do impacto, da manifestação imediata, né? E a coisa de um trabalho mais elaborado, quando eu tenho a coisa ainda fragmentada na cabeça, a ideia ainda é para ser desenvolvida. Está chegando. Jorge Batista. Jorge Batista chegando. Joia. Também está ouvindo, né? Também está ouvindo. Eu queria falar com você essa semana, tem 3 semanas, né, que você saiu na revista Ser Mulher Arte, né? Na coluna Uma Colher de Chá para ele, né? Eu achei super, super legal. E eu queria ler um poema seu, que eu gostei muito dele. Por favor, que honra. A revista Ser Mulher Arte é uma revista nova, né? Foi lançada esse ano. E a Lia Sena, eu fui convidada para fazer pela Lia está aí. E aí eu estou fazendo uma coluna agora também de literatura infantil, né? E cadê qual foi que eu queria? Aqui. Foi o poema chamado Pó. Talvez ainda fique aqui, suspenso na poeira resvalada dos saltos, espalhado pelas varandas pueris de qualquer dia. Na medida certa do arremesso, estarei no limite de vãs razões. Embora me creia permanente espectro, poderei habitar apenas um lugar, este que cultua os esquecidos. Achei fantástico esse poema. Muito forte você tem. Muito legal. Essa coluna é de Lia Sena, que está até aí. Lia está aí, né, Lia? Lia, querida. Uma colher de chá para o Vandão. Na parceria com a Cris Herman lá, né? Na Ser Mulher Arte, né? Que é mais assim, essas iniciativas são fantásticas, né? Porque abrem espaços e tal. É uma revista onde predomina o espaço do feminino, né?
Então, isso é legal demais, é super bacana. Eu acho que cada, cada espaço desse que é criado para vozes, principalmente as vozes que são tidas como vozes apagadas, silenciadas, é importante. É importante. Eu acho que é importante dar eu voz. acho que E tá uma revista assim que está assim crescendo e tem uma qualidade muito boa, né? Assim, como você que está na frente de uma revista literária, né, de eletrônica, de literatura, você bem vê, mas aos poucos, né, vai se arrumando e está muito legal. Outra coisa que eu li sobre esse ano foi esse livrinho aqui, não sei se vai dar para ver, não sei se dá para ver. Narrativa da quarentena. Narrativas da quarentena, que eu achei bem interessante. Como foi que surgiu a ideia desse livro da quarentena? Você faz parte, né? Várias pessoas, né, fazem parte. Eu faço o doutorado em letras, linguagens e representações na UF, né? E os colegas, assim, tem um colega do doutorado, que é o Jairo, junto com a editora Itacaiunas, lá do Pará, estava organizando essa coletânea pensando no momento que é a quarentena. Esse momento de preocupação, de limitações de toda a ordem para as pessoas, né? Então, então, o que eu achei interessante é que a coletânea ela não ficou presa a uma ideia de que tivéssemos uma posição científica nas coisas, sabe? Artigos academicistas, né? Aquela coisa acadêmica e tudo mais. E os organizadores, o Jairo, no caso, nos deixou muito à vontade para colaborar, seja com ensaio, seja com conto, ou seja com poema. E aí eu tinha já um poema pronto, que é justamente o ensaio de quarentena, né? E casou com a proposta. Os submetidos aceitaram e fui bastante feliz isso. E no momento que tem várias iniciativas pensando nessa coisa da quarentena, né? O que é a quarentena, que tipo de atmosfera move as pessoas nesse período. A gente fica sobre os mais diversos impactos, né? De uma coisa que está em escala planetária, né? Está em escala global, assim, e a humanidade, pelo menos para a nossa geração, é um fato, é um momento histórico no sentido aterrador da palavra e que mexe conosco sobre os mais distintos aspectos, né? A gente não sabe o que vai acontecer depois disso tudo, né? Só sei que tem um inimigo invisível que nos desafia a todo instante, né? Então, é isso. Então, foi uma honra, uma alegria. Eu achei fantástico quando eu vi. Inclusive, outras pessoas conhecidas minhas também estão aqui. Você acha que a literatura mudou ou está mudando durante essa pandemia? Não, eu não acho que haja uma mudança, necessariamente uma mudança na literatura. Assim. Eu acho que é incorporado a ela um novo estado de coisas, né? Eu acho que é mais um tema, é um tema perturbador, mas é mais um tema para a literatura ter em seu acervo, né? Eu não tenho, Lu, por exemplo, uma visão romantizada da pandemia em matéria de humanidades. Assim, de dizer que eu não acredito nessa ideia do ser humano melhor por causa da pandemia, né? Sim. E tenho dificuldade com conceitos do tipo normal e novo normal, né? E, assim, eu acho o seguinte, que a
A pandemia, ela desperta em nós vários questionamentos, né? De ordem filosófica, de ordem existencial, de ordem prática, né? E nesse sentido, eu acho que é uma oportunidade, não deixa de ser uma oportunidade de reflexão, tanto para as pessoas que escrevem, quanto para as pessoas que não escrevem, né? Mas eu acho que um poeta mesmo, por exemplo, pelo menos na minha visão, né? Eu acho que ele tem um compromisso com o seu tempo, de certa forma. A gente não passa incólume, a gente não passa impune pelas coisas que nos atravessam, né? Não tem como, sabe, não tem como deixar o eixo das preocupações políticas, até porque somos políticos por natureza, e é uma política que abrange tanto o espaço do privado, das ações, como essa macropolítica, essa política institucional que a gente está submetido. Mas não tem como escrever e deixar passar as coisas que nos tocam em matéria de sociedade, em matéria de cultura, né? E a gente está nesse turbilhão. Eu acho que o escritor, o poeta, que se debruça sobre temas como esse, ele está muito mais no lugar de lançar dúvidas do que certeza, perguntas do que respostas. Então é um ambiente profundo de inquietação. Eu acho que a gente não deve se descolar dos sintomas do nosso tempo, sabe? Eu sou muito ligado a isso. Eu não escrevo desconectado com o meu tempo. Então você acha que a literatura, ela, para ser literatura, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, é uma literatura assim, engajada ou é a arte mesmo pela arte? É uma pergunta que interessante de ser feita. Assim, é possível, claro, fazer arte pela arte com estético que cumpre um propósito ali de fruição, de um determinado prazer, enfim, de uma construção de mundo, de imagética, que cumpre aquele gozo estético tradicional, romantizado, talvez, em alguns aspectos. Mas eu acho também que eu fico pensando, eu sou incomodado com essas coisas, eu acho que o artista, ele é convocado para se engajar. E isso não é de forma nenhuma ser panfletário, nem coisa do tipo. É até sabe? Porque a gente. Eu fico refletindo profundamente sobre isso e tenho refletido muito sobre isso ultimamente, assim, porque não tem como produzir sem se sentir tocado pelas coisas que estão acontecendo. Não que essas criadores tenham que ser obrigados a tratar desses temas e tudo mais, porque há ótimas soluções estéticas. Eu ponho camisa, não há que se colocar camisa de força em ninguém, né? E obrigá-lo a seguir uma determinada. Eu acho que há espaço para as duas coisas, mas eu, obviamente, acho que esse engajamento é meio que uma convocação dos tempos que atravessamos, sabe? Sobre as mais diversas obras. Porque, veja, Lu, a gente tem que prestar atenção em tantos apagamentos que têm acontecido. Quando eu mesmo, assim, há alguns poucos anos, estou tendo contato com literaturas outras, as literaturas que não eurocêntricas, né? As literaturas produzidas no continente africano, né? Que são de uma riqueza muito vasta, as literaturas dissidentes, que a gente chama, que são outras visões de mundo que estão o tempo todo aí silenciadas, negadas por uma tradição mais eurocêntrica. Eu acho que não é a negação dos referenciais clássicos, porque eles têm seu papel, mas é importante que todos os segmentos circulem, né? Porque
a literatura é feita isso, de visões de mundo, né? Com suas experiências, enfim, com suas colaborações. Mas tá boa, ótimo. Pronto. Então, eu estava aqui falando para eles que Rodrigo teve tá com um probleminha de saúde na família e a gente vai inverter. Na semana que vem, em vez de ser Rodrigo, vai ser Yolanda e depois vai ser Rodrigo. A gente fez uma inversão. Fantástico. Eu vou depois colocar, Yolanda. né, colocar aí na rede. Yolanda, querida. Yolanda já tá aí, vai. Tá aí, ela vai bater um papo muito, muito bom, muito legal. Então, a gente estava falando justamente dessa questão, né, dessa arte engajada, né, a importância da gente estar conectado, né, com o que a gente vive, né? Para você, sim. O que é esse novo? Para você, o que é esse novo normal? Se é que isso existe, né? Esse novo normal é um conceito totalmente louco, distorcido. É um devir, né? É um processo sendo construído. É um momento de inquietação, é um desejo de que aquilo se construa de alguma forma, que um lugar ideal surja logo com rapidez. Mas é a pressa pela superação de um problema que, além de ser invisível, não tem nada igual. A gente não sabe, de repente fomos pegos de surpresa e a gente não sabe como lidar com a coisa. A própria literatura médica está em construção, né? Mas o nosso psicológico está tendo que aprender a lidar com isso, né? Então são limitações. Eu vejo relatos de toda ordem, assim. Eu vejo relatos de amigos queridos que não saem de casa há meses, malmente para ir a uma padaria, uma farmácia, ou aqueles que são os amigos que são grupos de risco, porque são idosos ou têm comorbidades, né, doenças e tal. Como é que diz? Eles estão mais limitados ainda, né? Então, acho que esse novo normal não passa de uma projeção, de uma vontade, assim, porque assim, nem o normal é o lugar ideal para a gente, né? Com todas as... outro dia alguém falou num debate assim, normal? Como assim normal? Eu vou voltar para o normal que já existia, porque é pior. Então, assim, mas a gente entende a crítica, mas entende que essa doença, essa limitação toda, colocou todo mundo em xeque, né? Não é garantia de melhora. Eu sou bem sincero com isso. A gente foi posto em xeque de alguma forma. Como a Maiana está dizendo aí, né? O novo normal é o anormal do mal novo, né? Eu acho que é por aí, exatamente. Novo normal é o anormal do mal novo. Eu não quero ver um novo normal nem voltar porque a gente era antes, né? Então é uma recusa, né? Porque a gente, de repente, está sendo levado a pensar que a gente precisa de novos modelos para viver. Novos modelos de sociedade, inclusive, sabe? De respeito ao outro. E eu falo isso não como uma consciência bonitinha, encantada, de que todo mundo vai sair melhor dessa, isso, aquilo, outro. Não, mas eu acho que bem caiu a ficha de alguma coisa pra gente aí. Não sei. Porque vem um inimigo invisível e põe a gente para pensar e a gente não sabe como lidar com ele, né? É complicado. Não sabe. A gente tem essa ideia de que por conta disso a gente vai se tornar, né? Vamos nos tornar melhores humanos, né? Teremos mais humanidade. Será que a gente vai também evoluir? Mas parece que não, né? Pelo menos é isso que eu tenho visto. As tiranias, as coisas todas do poder, da forma como as pessoas pensam e se comportam, né? O menosprezo, a naturalização da tragédia. Isso é o que me incomoda, sabe? Sim. Não é só de quem ocupa as esferas altas de poder, ainda disso não. Mas é a naturalização da tragédia por gente nossa, por gente com quem a gente convive, sabe? Então, aí assim, você chega no momento agora, que as pessoas parecem que se cansaram de se cuidar, assim, sabe? Eu vejo relatos assim, eu estou levando uma vida normal, eu estou no bar
comendo tal coisa. Eu digo, como assim? Né? Aí você fica pensando, como assim eu estou ouvindo um negócio dele? Outro dia eu perguntei para uma colega minha, eu falei, vem cá, já acabou a pandemia, já encontraram a vacina ou eu estou atrasada? Porque eu tenho visto a rua tão cheia, as pessoas fazendo tudo tão normal, que eu acho que é eu que não estou sabendo, né? E realmente as pessoas não estão, né? E assim, parece que assim, que a gente vê as pessoas fazendo, dá a falsa sensação de que está tudo bem. Né? Você sente aquela nada, todo mundo na rua, não, que bom, né? Mas não é uma falsa sensação, isso não está acontecendo, não está de fato acontecendo. Isso pode ser um mecanismo de defesa, né? Isso, mecanismo de defesa. Isso lembra muito aquele livro Ensaios da Cegueira, como é? Ensaio sobre a cegueira? Sobre a cegueira. Do Saramago, Do Saramago. Eu vejo muito do que se vive hoje, um pouco nessa história, né, do livro, da história da cegueira, nesse ensaio sobre a cegueira. Me lembra muito, não sei, eu sempre faço uma relação com essa história, né, que a gente está vivendo hoje com isso. E por falar em livro, né, em Saramago, que eu já na reunião da academia a gente até falou dele, você tem autores, aqueles seus autores assim, clássicos de cabeceira? Eu gosto de tanta gente, assim, eu não sou fiel eu não sou preso a essa coisa de enumerar e tudo mais, mas assim, o que está fortemente comigo eu gosto muito de Hilda Hilst, né? Gosto de Borges, né? Para mim foi uma coisa fantástica descobrir Conceição Evaristo, né? Olha, e assim, eu passeio em muita coisa, porque assim, gosto do Caio Fernando de Abreu, a forma como ele, né? Na poesia tem tanta gente bacana, assim, eu gosto muito do Jorge Elias Neto, que é um poeta capixaba, e aí eu já estou falando de gente contemporânea, né? Tem muita coisa que circula na minha cabeça. Geraldinho querido aqui, nosso Geraldo Lavigne, né, que é um grande poeta. Você tem nosso querido André Rosa também, é um grande poeta. E você tem assim, gente como Rita Santana, que eu sou apaixonado pela força que vem daquela poesia. Daniela Galdino, sabe? Alex Simões, Marcos Vinícius Rodrigues. Quer dizer, tem muita gente bacana. E de outros eixos, tem o Alberto Bresciani, que eu gosto muito. Por sinal, até chegou o livro novo dele para mim aqui hoje. E assim, como eu disse para você no início da conversa, Lu, eu vou colecionando também aprendizados com essas pessoas que a gente publica. Com muita gente que a gente publica. Ou gente nova, que não tem tanta estrada, ou gente já consagrada e tudo mais. Então, as descobertas são maravilhosas. Às vezes você lê alguém que você começa a pensar assim, poxa, por que eu não escrevi aquilo, né? Mas não é legal isso, você pensar, você se vê no lugar assim, pô, se eu tivesse criado aquilo, como é que eu, né? Como é que eu reagiria, assim? Então, que tipo de sensação você se vê tomado para criar aquilo? Então, são imagens legais, são imagens que compartilham. Eu acho que a literatura tem esse poder de nos tomar por aquilo que nos comunica, né? Porque eu não acredito nessa ideia de dizer que eu escrevo para mim só, né? A gente escreve para comunicar algo, né? Você, em alguma medida, até guarda e tudo mais, mas ali adiante você acaba dividindo isso com alguém, né? Sim. E o texto, quando a gente mostra, seja publicado ou não, a partir do momento que a gente mostra já para uma pessoa, esse texto não deixa de ser nosso, né? Eu gosto muito de nosso, né? O texto é mais nosso. Cada um, inclusive, vai ter... vai falar. Lembrar do Humberto Eco, né, que é uma obra, a obra é uma obra aberta, né?
Mas aí ele está falando da questão da recepção e tudo. Mas assim, aí já tem gente que brinca, a obra é aberta, mas não é escancarada, né? Isso. Porque, claro que... Também não faço o que quiser com ela. Roberto, querido, aí um abraço, Roberto. Aí, assim, né, essa coisa da recepção é super importante, porque, assim, é legal perceber como cada leitor, né, constrói ou conduz a obra ali adiante com sua visão de mundo, né, com seu repertório, com suas vivências. É fantástico, porque a obra é um processo em construção, né? Cada um interpreta de uma forma, pega de uma forma e acrescenta, né? Eu acho, Mas aí que eu está o acho encanto da fantástico isso. literatura, né? O encanto da literatura está justamente nisso aí, né? Isso aí que Esse encanta. dinamismo. Ô, Lu, ao mesmo tempo eu aproveito para dizer o seguinte, que eu acho super loucas aquelas perguntas assim de escolares assim que perguntam assim, perguntam pro aluno o que é que o autor quis dizer com tal coisa. Quis dizer, exatamente. Eu acho isso de uma loucura, de uma esquizofrenia, assim, um negócio que não dá pra... Nem o próprio autor acerta a questão. Nem o próprio autor acerta outro a questão. dia, eu não sei quem foi que tinha colocado, não lembro quem foi o autor, o poeta, o escritor, né? E colocou assim, gente, colocaram um texto meu num vestibular. Isso acho que foi no Facebook. Ele colocou. Fizeram umas perguntas que eu também não sei responder. Gente, mas eu ri. Eu ri tanto. Ele, gente, eu não sei responder essas perguntas, não. De repente, eu estaria na mesma situação também. Eu não sei responder essas perguntas, não. Falando que eu que disse, mas eu não sei responder. E eu falei, mas alguém disse, a gente tem essa mania mesmo, né? O que o autor quis dizer com isso? O autor não quis dizer nada, ele disse. Agora você que tem que interpretar, né? Ele não quis dizer, ele já disse. É a busca alucinada pela intencionalidade do autor, né? Que, pelo amor de Deus, não vem ao caso. Teve uma vez, eu já ainda na faculdade ainda de letras, né? Foi há muitos anos, né? Eu me formei em 95. Eu não fui aluna de Valdelice Pinheiro, mas uma professora contando a história, justamente quando a gente trabalha com literatura, aí que fizeram um trabalho, umas turmas anteriores, né? Tinham feito trabalho com a obra de Valdelice, né? E ela foi convidada para o dia de apresentar isso aí. E aí, quando falaram, né, que ela fala muito de natureza, né? E aí falou assim, ó, quando ela falou sobre isso, aí tem lá, justamente, o que o autor estava pensando. Aí, quando terminou, ela fez assim, gente, eu nunca pensei nisso. Eu não pensei em nada do que vocês estão falando aí. Aí eu fico sabendo aí, eu tô assim, abismada como vocês imaginam. Gente, que coisa linda como vocês imaginaram, mas eu não imaginei nada disso. Né? Essa mania que a gente tem de achar que o que é autor, né, tá assim, até dizer, achar assim que toda poesia é autobiográfica, né? Você escrever autoramento, você tem que estar sentindo, você tem que estar fazendo aquilo. Né? Tem gente que quando vê assim, o que aconteceu com você? Você escreveu um poema tão triste. Eu falei, então, as pessoas têm muito disso, né? De trazer pra gente, né, pro autor, coisas que elas estão vendo ali, né? Não acontece. Uma vez acontece, eu mesmo fui objeto disso aí, quando eu escrevi teve um livro que foi publicado pela Mondrongo, que se chama Traços Tortos, que é esse aqui, não sei se dá para ver bem. Traços Tortos, onde eu participei com um conto desse livro. E aí, o personagem do conto, ele transita por universos do desejo sexual que rompem com certas limitações da moral sexual, né? Cultural e tal. E aí, algumas pessoas me perguntavam, mas rapaz, você gosta disso? Você fazia aquilo? Você... Tem nada a ver, entendeu? A gente tem a liberdade para criar, para simular situações, você inventar cenários e tal. É próprio da experiência humana, né? Quando o autor se coloca no texto para criar essas narrativas, essa imagética toda, e a descrição desses atos e tudo mais,
é o próprio resultado da experiência humana, né? De como a gente vê essa experiência humana. E não tem necessariamente vínculo nenhum com a experiência de cada um, né? Mas é uma experiência do campo imaginado, né? De coisas que você absorve e você reelabora para devolver ao mundo em forma de literatura, mas uma literatura que está em outro lugar, né? É outro lugar de vivência. É uma camada que flerta com um certo grau de abstração e tudo mais. Mas é isso, enfim, é uma loucura. É loucura. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Ricardo, fui amigo de Valdelice Pinheiro, olha que honra. Eu não cheguei a conhecer. Ô, Valdelice, você falou, Valdelice, eu tenho um livro fantástico dela, que é a Expressão Poética de Valdelice Pinheiro. E Valdelice é fantástica. Fantástica, poeta fantástica. Você tem aí, ó, na nossa live aqui, uma poeta que eu admiro muito aqui, que é Yolanda Costa. Yolanda Yolanda, semana que vem. Nossa, Yolanda pega firme, pega denso na gente, né? E Lia também é uma grande poeta, Lia Sena. Então, a gente tem exemplos que... A gente tem muita coisa boa acontecendo pelo país, mas a gente não é só aquele tradicional eixo Rio-São Paulo, né? Então, tem poetas nas periferias, de tudo quanto é lugar, em tudo quanto é espaço. Basta que essas vozes cheguem, né? E a internet é uma plataforma que possibilita isso. Isso me encanta, sabe? Daí o trabalho que eu faço com a DA e tal. Soraya disse que Valdelice foi professora dela. Eu não cheguei a conhecer Valdelice, só a obra mesmo, né? Que eu acho fantástica também. Como você acha que está aqui, você falando assim, né, mais o Rio, né, o eixo Rio-São Paulo. Aqui já se diz que em Ilhéus, né, na nossa região, é celeiro de poetas, né? Como é que você vê o crescimento da literatura nossa aqui, né, na nossa cidade, na nossa região? Eu vejo assim, com bastante curiosidade e com animação, porque a gente percebe um eixo Grapiúna forte, que vem desde de pessoas que carregam já em si uma tradição, né? Como a gente pode pensar no Rui Póvoas, né? Gente desse quilate, assim, e a gente tem o Ramayana mesmo, que é o nosso colega nosso confrade querido e colega de ofício, também tem uma prosa muito, muito interessante. E ele, podendo ter essa possibilidade de nos brindar com uma edição, uma coisa assim, isso vai chegar forte na mente da gente e nas nossas apreensões. Mas, enfim, quanto à moçada mais nova, a gente tem verdadeiras movimentos, assim, de vez ou outra eu percebo, por exemplo, na própria internet e tudo mais, essa manifestação criativa de algumas pessoas. Então, tem uma juventude aí bacana, que é boa da gente observar. Tem a galera que já reforça esses nomes que eu falei do eixo Ilhéus e Itabuna, por exemplo, mais contemporâneos, como, né, Daniela, Rita, a própria Yolanda, André, Rodrigo Melo, que é um baita de um prosador, se arrisca também na poesia, mas é muito bom no que faz, nas histórias, sabe? Nossa, então a gente tem aí a gente de todas as linguagens, né? Um pouco assim, até primo flertando com a literatura, você tem um pessoal do rap aqui que escreve coisas bastante interessantes também. Eu ia mencionar eles aí agora. O rap tem uma cena do rap. Muito legal. Tem uma cena interessante do pessoal que traz essas bagagens muito próprias de mundo para o fazer criativo e tal, né? E comunicam, incomodam, né? Tocam na gente, né?
Eu acho que é isso, é um instrumento de comunicar com o mundo, né? É. Que o pessoal tá falando. Gente, vocês têm um tempinho a mais que vai acabar a live. Já tá avisando aqui, ó. Mas eles vão fortalecer as universidades, faculdades, cursos de letras precisam abrir para esse novo movimento contemporâneo. A faculdade de letras precisa rever várias coisas, né? Para quem despeja professores, né? Precisa realmente dar uma... Hoje está quase acabando. A gente termina essa e volta? Como é que vocês querem? Tem um tempinho mais, Muito Fabrício? bem. Então, a Tenho. gente encerra aqui, eu abro, porque a gente tem mais duas perguntinhas só para fazer. Como a gente teve essa né, caiu um pouquinho, a gente perdeu um pouquinho de tempo. Vai fechar, mas eu vou abrir de novo, viu, gente? Vai fechar e a gente chama de novo, tá certo? Foi ótimo. Fabrício, uma vez a gente estava conversando, até, acho que foi na Frios do ano passado, né, que eu mediei uma mesa com você e Ramayana, né? Sim, a gente estava falando, né, eu estava me lembrando disso, a gente estava falando a questão do impresso e do digital. Né? Essa questão do que é impresso e do que é digital. A importância, ou o digital é capaz de substituir o impresso? Não. Eu sabe, adoro, Lu, você sabe que eu sou cria. Eu sou cria do digital porque foi o digital que me proporcionou essa independência para poder veicular, divulgar, né, conteúdo, criar revista e tal, enfim. E acredito também nas possibilidades de rapidez que o digital viabiliza em razão dessa compressão tempo e espaço, né, que a internet ela propicia para a gente. Eu acho isso fantástico. Eu sou vidrado nessa coisa de poder agilizar a comunicação com as pessoas, né? Tanto por áudio, quanto vídeo, quanto por texto e tudo mais. Eu sou, assim, um verdadeiro apaixonado pelos efeitos positivos da revolução eletrônica, né? Dessa chamada revolução eletrônica, que começa ali no final dos anos 90 e emplaca de vez na virada do 2000. Mas, assim, o físico, eu sou também profundamente apaixonado pela leitura física. Nada substitui o papel. A primeira coisa que eu faço quando eu tenho contato com o livro é cheirá-lo, tem um amor táctil, né, pelo livro. Tem uma coisa táctil pelo livro, né, que aí esse amor táctil pelo livro faz com que o primeiro contato se estabeleça, né? Esse é um contato de certeza da proximidade da obra. E depois, com a leitura, é um mergulho para um outro universo, né? E assim, não se trata de romantizar nem nada do tipo, não. É a possibilidade de tatear, né? De poder folhear, de poder sentir. Eu acho que nós somos esses seres de experiência tátil, né? O tato é uma dos nossos sentidos, né? Que é um elo, né? Então há um elo entre o objeto e que só vai se consumar de fato mesmo quando você mergulha na leitura e aí você sai daquela relação muito mais abastecido, né? É uma coisa fantástica, assim. Então eu acho que cada um tem sua forma de aprender essa experiência, né? Então é muito legal. Então eu acredito na coexistência. Os dois suportes vão ficar, porque lembra que diziam lá atrás que o livro ia ser substituído, e tal, sim. Mas acabou, não tem nada disso, as coisas vão, sabe, eu não sou apocalíptico, não, eu sou integrado, nesse sentido. As pesquisas até dizem que tem crescido o número assim, de pessoas que leem em Kindle, né, nas coisas eletrônicas, mas que o livro físico ainda é o queridinho, né? É o que as pessoas mais gostam. Ainda é o livro físico. Você ainda não tem nenhum livro publicado seu, né? Você publica seu... Solo, solo.
Você tem vontade? Tenho. É meu próximo projeto. Então, assim, eu tenho as coisas todas que têm sido divulgadas aí, são coisas que são inéditas e tem muita coisa preparada para livro e guardada para um futuro livro que eu já estou escrevendo. E, assim, eu tenho participações em antologias, né? Que são as duas edições do Diálogos, né? Novo Panorama da Poesia Grapiúna, que foi organizada pelo Gustavo Felicíssimo na época, e tem aí uma coedição entre a Editos e a Via Literário, e o outro, que foi o Traços Tortos, que foi uma coletânea de contos, na verdade, de narrativas em prosa, né? E que organizada por Hans e por Hans Spector e Rodrigo Mello. Então, assim, tem essas duas experiências. Mas eu estou juntando aí material para dar esse primeiro voo solo, né? Que eu acho que é necessário. Então agora eu já estou nesse movimento com a ideia muito firmada na cabeça disso aí. É porque há também, eu acho que o que pesou muito, sabe, Lu, foi um certo teor de autocrítica muito pesado. E aí, eu digo, não, tenho que maturar, não está pronto. E também eu não tinha pressa, né? Eu não tinha aquela coisa frenética de ter que publicar, né? Tem que fazer. Então agora eu acho que eu me sinto mais preparado para isso, assim. Eu acho que tenho coisas a dizer com mais qualidade, com mais maturidade do texto e do pensamento. Aí é isso, a gente vai nesse sentido aí. Aí a gente vai mudando também a maneira. Você acha que você tem, eu digo assim, por mim, né? Os primeiros escritos e você vai vendo, assim, o primeiro livro que foi lançado, o segundo, aí eu fico vendo, assim, o que foi que alterou, né? Como mudou, né? Algumas técnicas, inclusive. Assim, a questão do poema conciso, né? Com poucas linhas. Foi uma coisa que eu quis aprender a fazer. Eu achava mais... Tinha uma dificuldade. E eu sentei mesmo assim, não, vou, sabe? E hoje eu já consigo fazer. Eu acho fantástico você conseguir falar em poucas linhas, sabe? Eu acho fantástico. Nossa, eu gosto também dos poemas longos, eu gosto também, mas assim, eu acho tão fantástico sim. essa questão, né? E eu realmente sentei bom, agora eu quero aprender essa técnica, né? E eu fui, né, vendo o que é que corta, o que é que precisa, qual a palavra que fica. E precisa ter esse estudo também, né? Na nossa própria criação. A gente também precisa. E eu acho, Lu, também que esse aprendizado vem muito do que a gente lê, sabe? Eu tenho muito esse exercício do aprendizado na forma como eu percebo o texto que está pronto, o texto que está escrito pelos outros, né? Seja em livros ou em periódicos, revistas e tudo mais. E aí eu tento perceber aquilo. Ali é uma fonte de aprendizado espetacular. Além das referências que a gente já tem, né, em matéria técnica e tudo mais, mas assim, nada substitui uma boa leitura, a leitura de um bom autor, né? Que é um aprendizado, poxa, a forma como... Nossa, olha só, que verso foi encaixado dessa forma, né? Por que ele fez isso, né? Ou então, numa narrativa em prosa, que sacada foi essa aqui? Que solução, né? Que ele usou aqui para poder prender a atenção do leitor, né? Estratégias narrativas, no caso da prosa, e as estratégias de construção espacial do poema, no caso da poesia, né? E assim, nesse sentido, eu tenho uma história curiosa que é o seguinte, num poema Sonora, que foi um poema que saiu na coletânea Diálogos, né? Novo Panorama da Poesia Grapiúna, que é uma coletânea que eu participo, que é essa aqui, ó, que é Diálogos. Né? Nessa coletânea, o Sonora é um poema que faz parte dos meus diálogos com o Eudásio Tavares, o poeta, o saudoso Eudásio Tavares, que foi professor e uma pessoa de grande referência, compositor de canções, né, cantadas por Bethânia, enfim, muita gente bacana. E o Dásio entrou nessa onda do eletrônico, usava o Facebook na época,
E a gente conversava por mensagens privadas e ele me ensinava muita coisa. E uma das coisas que ficaram martelando na minha cabeça era justamente a ideia da síntese poética, né? Ele dizia, olha, Fabrício, cuidado com o excesso de adjetivos, né? Corta isso aqui, faz aquilo ali, tal, não sei o que, Pronomes tal. demonstrativos. E eu ia, sabe, eu ia processando aquilo, entendendo o que ele estava querendo dizer e tal. E foi sensacional essa experiência com Eudásio, uma grande referência da literatura baiana, quiçá brasileira, com certeza. E saiu, né, o poema Sonora, né? Sonora, eu acho que minha escrita é muito marcada pelo incômodo existencial, assim. Eu acho que tem essa... Incômodo. Pela inquietude, assim. Você tem algum momento assim que, digamos, você acha que você escreve melhor quando você está mais triste, mais introspectivo, ou não tem diferença para você? Não, eu acho que tem essas duas coisas. Eu acho que tem essas duas questões. Eu acho que tanto a efusão, a alegria, quanto os momentos mais pesados, mais tristes e tudo mais, motivam em mim a vontade de escrever. Você vê, Lu, ensaios de quarentena tem essa coisa do momento, dessa densidade, né? E, assim, mais recentemente, com a Lorena querida, que participou conosco agora da edição, Lorena faz parte de uma leva nova de autores, ela está comentando aqui, que a gente conheceu nesse processo de construção, de evolução, sabe? Então, mais uma coisa que alimenta a gente, né? Essa possibilidade dos encontros. Aí, Lu, eu gostaria de ler um poema que eu fiz recentemente aqui. Motivado, motivado pelas memórias em torno de um primo meu, que eu perdi, que era um grande músico, que faleceu recentemente, e morava em Paris, morava fora há muito tempo e tal. Fez uma carreira em cima desdobramento A gente está lembrando muito de Raimundo Sodré, agora Jorge Portugal, com a perda de Jorge Portugal, querido. Sim. Jorge Portugal era compositor, junto com Raimundo Sodré, dessa canção chamada Massa. E Jorge, esse primo que eu perdi, Jorginho, era um dos músicos que fizeram parte do festival onde essa canção ficou em terceiro lugar, a Massa, né? Terceiro lugar. Isso, é de Jorge, Jorge Portugal e Raimundo Sodré. Então, assim, o nome do poema veio com a força fluiu, sabe? Depois eu aparei arestas e tudo mais, mas é um tipo de poema que não precisou ficar maturando muito. Ele veio com uma força. Nasceu pronto, sabe? Né? Nasceu, tem coisas assim, eu tenho essas características. Ou a coisa tem que ficar maturando e eu não acho legal, mexo aqui, ali, acolá, ou a coisa vem de um fluxo muito poderoso. Então é um poema que diz muito para mim. O nome desse poema, que é inédito, é A Idade do Pó. A Idade do Pó. Consegue me ouvir bem, né? Estou ouvindo. Bem. Hoje eu fico desse lado do sol, o que queima folhas no puro desalinho da verdade. Já fui o desmantelo da canção, memória que atravessa quando apenas se corre nos campos. E o gosto era sempre outro, idiomas de descoberta no quintal das travessias atlânticas. Homem feito nos cenários, me agarro ao que se dissolve neste corpo de abrigos. Então, é isso. Esse veio, assim, de uma... É forte, porque dialoga com vivências minhas, né? As travessias atlânticas, né? As referências que sempre vinham quando o Jorge vinha de lá para cá, com as questões musicais, né? Os frescores, né? Os arejamentos do que
trazia da experiência de vida dele, mas enfim. Mas aí é a sobrevivência do sujeito através do texto, né? Eu acho que você ainda tem a questão da vivência com a música também, né? Você também lida com a música. Tenho. Nossa, sempre. Como é essa relação, né? Como é essa relação com a música, a literatura? Lu, eu acho que são artes, assim, tão irmãs e de uma potência, assim. A música sempre fez parte da minha vida. Desde pequeno, assim. Eu fui criado numa casa, assim, meu pai, meu saudoso pai, que foi baterista, inclusive, teve conjunto, né? Que eu sou baterista, eu toco bateria, né? Eu sou baterista, sou um baterista amador, né? Então tem uma banda de rock, né, chamada Serial B, que a gente toca na cidade, enfim. Mas, assim, vem tanto essa referência, essas referências musicais, vem tanto de meu pai quanto de minha mãe. Os dois ouviam muito disso. Minha casa era uma casa muito cheia de discos, de toda a ordem, assim. Samba, música popular, sabe, fado português, tinha fado, tinha bolero, meu pai adorava bolero e tal. Aí, claro que, obviamente, a descoberta do rock para uma geração como de minha mãe e do meu pai já era mais distante, mas as outras coisas eu fui acrescentando, né? O rock, o reggae, o rap, as coisas todas que foram se construindo. Então, nesse sentido, eu olho para a música com um olhar de encantamento. A música é um bálsamo, é uma coisa que serena a gente, sabe? É uma experiência, assim, fenomenal, assim. É um negócio indefinível, assim. Então, quando eu estou tocando mesmo, que foi uma coisa que eu tenho o maior orgulho de dizer isso, porque, assim, eu me permiti aprender a tocar bateria, a tocar um instrumento, e foi tudo muito rápido. A banda já estava criada, eu entrei depois e tal, tudo coincidiu, né? No momento que eu estava estudando o instrumento. A gente nunca para de estudar, né? Porque, enfim, música requer isso. Mas poder tocar um instrumento, como dizia Caetano, né? Como é bom poder tocar um instrumento, né? Fantástico. Assim. Verdade. Fantástico, fantástico. Mas a experiência é fantástica. Acho que são irmãs. Tem uma pergunta aqui. Diga aí. Eu queria fazer. Cadê? Alguém que fez aqui. Deixa eu procurar aqui. Marcos Borgon. O trabalho de editor ajuda ou atrapalha na produção literária? Veja só. Eu costumo dizer que eu estava tão envolvido com o ofício de editor, né? Nunca para isso. Até porque as edições da revista são mensais. Tão envolvido no ofício de editor que eu acabo deixando de lado um pouco o escritor Fabrício, né? Mas, no momento mais recente, eu retomei isso. E estou com o propósito de, na medida do possível, colecionar aí a maior quantidade possível de poemas para poder, né, fazer uma avaliação e ver se aquilo realmente ganha corpo para o livro. Né? Mas acho que está precisando, um livro precisa vir ao mundo mesmo. Eu acho que elas são concorrentes. Borgon, que é um parceiro querido lá de Salvador, Borgon, salve Borgon, um grande escritor também, escreve prosa. E assim, nesse sentido, eu acho que eu tenho que saber apaixonar isso, sabe? Para evitar de cair nessa disciplina que eu tenho sempre de ficar, olha, eu estou muito como editor e aí eu preciso me dedicar mais aos meus escritos, mas eu acho que eu preciso contrabalançar mais isso e realmente levar esse projeto adiante, lançar um livro. Talvez justamente essa sua, como você fala, né, de maturar, de achar que nunca está bom ainda, talvez seja até pela visão do editor, né, que está ali em você, né? Exatamente. O editor brigando com o poeta brigando com o editor. As feições ali dentro da mesma pessoa.
É. Exatamente. Acho que dentro da mesma pessoa. Uma briga insana. Verdade. E não tem quem ganha, será que vai ter quem ganha? Porque o editor é sempre aquele que está ali na cata da descoberta, né? Para ofertar coisas, selecionar, né? Ele é só alguém que filtra, né? E constrói pontes para possibilidades que estão aí, né? A gente faz uma ligação, né, na verdade, com o público, né? Que vem, claro. É um trabalho riquíssimo, né? É um trabalho riquíssimo, até para a sua aprendizagem, até enquanto escritor, né? Esse trabalho de edição, eu acho que é muito rico, né? De aprendizagem. De ver o que as pessoas fazem, o que as pessoas escrevem e tal. Com certeza. Eu quero ler um poema seu que saiu aqui na quarentena, né? Chama Ensaios da Quarentena. Foi logo no início da quarentena, né? Tem março de 2020. Aí. Foi março. Quando me convidaram para apresentar um texto, para submeter o texto, e aí eles aprovaram, foi nessa... Ele já estava pronto, na verdade, eu já tinha feito. E aí eu revisei, ver se estava tudo ok mesmo, aí submeti. Aí foi legal participar. Então a gente eu vou ler isso aqui para a gente encerrar, ver se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu vou, enquanto isso, tem assim, ensaios de quarentena. Meu corpo teso está deitado agora, em chão empoeirado, e olha para o horizonte com relativa mansidão. Mas ele sabe que pode inventar auroras, desferir golpes na rotina, dentro do cárcere que se agiganta. É receptáculo de sonhos, debate com a insanidade e recusa as sombras, os tais retalhos do caminho. Quando reclama movimentos, recorre às fugas da mente e imagina os intervalos das marés, preces ao infinito. Sabedor de gozos, modula a espiral dos sentidos e na estrada sem volta, recusa a capitular. Isso aí está aqui no livro, né, que você participou. Mas lindíssimo também. Muito legal. Feliz, parabéns, né? Muito lindo. É uma reflexão sobre essa muito pessoal, né? Sobre essa questão da pandemia e tal, né? Verdade. Fabrício, assim, tô adorando o nosso papo. Adorei conhecer você mais um pouquinho. Né, pessoal? Tem mais alguma pergunta, queira falar? A gente estendeu um pouquinho a live. Bonito. Aqui. A Maiana, Juraci. Era meu pai. No coral era o baixo perfeito. Aí tem uma voz. Era cantava e tal. Tá na genética, né? Toca muito, a Yolanda tá dizendo. Você toca muito. A Yolanda já conviveu com o Janja. Muito legal. Então, assim, que eu tenho a fazer é agradecer você, né? Ter esse tempinho para a gente conversar um pouquinho. O objetivo dessas lives é justamente que a gente faça conhecer mais, né? Nosso povo, né? Nossa gente daqui. Esse foi o meu objetivo. Né? Esse foi o meu objetivo. E, assim, aproveitar, como fala assim, agora é tudo live, né? Mas a maneira que a gente tem de conversar agora é essa, né? Não tem outra, né? É uma das possibilidades. Aí eu estava conversando com uma amiga minha. Eu fiz ainda bem, que eu acho que se fosse ao vivo, eu talvez não tivesse a ousadia de fazer, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito tímida. Eu só não sou tímida na sala de aula, mas fora isso, eu não sou muito... Talvez fosse ao vivo, não fosse fazer. Mas como... Então tem, né? Tudo tem seus lados, né? Mas assim, o papo foi assim, a gente abriu com o Paulo Cidade, que foi muito legal. Com o Geraldinho foi maravilhoso. Sim. Né? Depois a gente falou, né? A gente falou com a Maiana, a gente conversou com a Mestre Lainha também a semana passada. Então, assim, só assim, os papos estão sendo assim, muito legais. E as pessoas estão curtindo, né? Que é melhor, né? Ainda. Né? Que a gente legal. A gente está
conhecendo mais um pouco, eu também conhecendo, as pessoas também conhecendo um pouco mais. Eu acho uma interação muito interessante, assim, né? Entre Sim, nós. sim. Então, eu Isso. tenho a agradecer as pessoas que estão aí, né? Que assistiram, Sim. que estão Todos que participando. assistiram, né? Viu? Muito Todos que obrigada, participaram. Fabrício. Adorei. Fico feliz. Parabéns pelo seu trabalho, Lu, porque esse diálogo, essa forma de apresentar as pessoas, né, numa mídia como o Instagram, por exemplo, é uma das trincheiras que a gente tem de resistência, né, para fazer com que a literatura circule, que o pensamento circule, né? E que a gente fique, você está de parabéns aí pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo trabalho de divulgação, né? E assim, que a gente fique atentos, lúcidos e contra toda a forma de insanidade e silenciamento que tentam colocar para a gente aí, nessa contemporaneidade, né? Não vamos silenciar e não vamos nos render aos fascistas, inclusive. Exatamente. É a nossa forma também, né? De não adoecer também, né? Essas lives também servem para isso, né? É essa forma também que a gente tem. Né? Com certeza, querido. Então, gente, muito obrigada. Muito obrigado. Beijo, gente. Até a próxima quarta com Yolanda. Yolanda Costa que vai estar aqui com a gente. Vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo. Isso. Então tá, beijo pra gente. todo mundo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Valeu, Lu. Beijo. Tchau. Beijo.